Estamos de volta, são 7 horas e 46 minutos, 7h46, esse é o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom, você ouviu a entrevista, né, do Condor Resort, um grande empreendimento aqui na costa do Rio Uruguai. Tem mais informações lá no Instagram do Costana Resort, tá? Bom, gente, estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Missões, nesta manhã de terça-feira, a doutora Joyce Voltrich. A doutora que esteve em um congresso na Geórgia, foi pela segunda vez que ela participou desse congresso lá na Geórgia, para falar de um tratamento estético, um tratamento que dá para se dizer que é um tratamento bastante inovador, né? Que ela aplica no seu consultório aqui em Ijuí, junto ao Instituto de Oncologia de Ijuí, que é uma tecnologia, claro que eu vou deixar ela falar sobre isso, né? Mas é uma tecnologia de fios que a gente já conversou sobre isso, né, doutor, em outras oportunidades também. Mas agora, mais uma vez, indo a outro congresso internacional, o que se traz numa bagagem da Geórgia para Ijuí, para a sua clínica, para suas pacientes, enfim, o que se tem de mais avançado no mundo da estética hoje? Bom dia, doutora. Obrigado por vir aqui, viu? Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem também. É sempre um prazer retornar aqui e essa ocasião eu acho que hoje é muito especial porque acabamos de chegar da Geórgia, então com bastante bagagem, novidades também. E essas tecnologias, principalmente falando dos fios aptos, eles trazem um processo de tratamento de rejuvenescimento facial com muita elegância e com muita naturalidade. Sobretudo com segurança e resultados precisos. Eles trabalham muito isso. Quando a gente fala sobre fio, tem muita gente que está entrando no mundo da estética agora, né, Luciano? Que está conhecendo essas coisas, acha que é uma coisa relativamente nova. Mas esses fios, eles existem no mundo há 30 anos. Tanto que este congresso foi a celebração do 30º Congresso dos Fios. E a Geórgia, que fica na República da Geórgia, não é nos Estados Unidos. Sim, tem muita gente que confunde. A Geórgia faz divisa com a Ucrânia. É um pouco mais longe, né? É um pouco mais longe. Então, lá onde foi criado toda essa filosofia de fios. Quando a gente fala de fio russo, o fio russo foi criado na Geórgia, na época que a Geórgia era, vamos dizer assim, fazia parte da Rússia até eles conseguirem se libertar. Acho que foi em 91 que eles tiveram uma guerra muito parecida com a da Ucrânia agora. E eles conseguiram se libertar da Rússia também. Bom, a questão da tecnologia dos fios é fio aptos, né? Aptos, né? Essa tecnologia não é uma tecnologia nova, né? Como tu disseste, ela já está há 30 anos no mercado. Mas na sua clínica, acho que há 2 anos eu ouço falar sobre isso, né? E ela verdadeiramente revoluciona a questão da estética facial, porque ela acaba sendo aplicada e a pessoa ela fica com um aspecto, renova o aspecto do rosto sem ter aquelas marcas, enfim. Artificial, exato. Fica muito natural, né, doutora? Muito natural. Então, no Brasil, esses fios eles são já licenciados há 3 anos. Né? Então, logo, acho que foi uns 6 meses no Brasil, aí eu já fiz a certificação e já trouxe eles aqui para a clínica. Então, já trabalho com bastante tempo com eles. Para ter a certificação, isso é muito importante, que as pessoas saibam, a gente tem que fazer como se fosse uma prova, né? Então, tu tem que estar realmente apta a fazer os fios, né? Não é apta a usar o aptos. Aptos a usar o aptos, né? Então, porque como eles preservam muito essa questão do nome e a qualidade, porque todo procedimento, ele tem riscos, ele tem complicação. O fato é que tu tem que estar realmente capaz de resolver, né, essas complicações. E aí a questão médica entra muito forte nisso. Então, a gente tem que ter realmente conhecimento para aplicar e, caso haja alguma complicação, você será também capaz de resolver. O fato é que, como eles têm uma tecnologia única e patenteada da composição desse fio, ele tem um resultado muito elegante, muito natural. E que é o que as pessoas procuram hoje, porque a gente vem de 2023, 2024, se tu for lembrar, as pessoas que nos ouvem vão lembrar, a gente passou por
excessos na estética, muito preenchimento, excessos, estigma, rostos muito preenchidos. E hoje isso, graças a Deus, vem uma onda agora de naturalização, que as pessoas pensam assim, não, eu quero envelhecer bem, mas eu quero não aparentar o que eu fiz. E aí os fios eles entram como realmente a cereja do bolo. Entendi. As pessoas buscam o rejuvenescimento estético a partir de que idade, doutor? Eu falo sempre que muito não tem a questão da idade, tem da indicação. Uhum. Eu tenho pacientes jovens que começam a procurar o rejuvenescimento e os cuidados perto dos 25 anos. Bem jovens. Bem jovens, porque existem... Tu pode achar até estranho, mas existem profissões que acabam demandando um consumo, às vezes, de expressão facial que a pessoa... eu tenho muito isso nas mulheres advogadas, tá? Um detalhe para as minhas pacientes advogadas. Normalmente, elas são muito tensas. E isso acaba tendo uma expressão muito pesada. E eu também tenho uma procura muito grande de homens que trabalham com comércio, para não ter a expressão muito fechada, muito carrancuda, porque isso acaba afastando as pessoas que às vezes acham que você está bravo ou de mau humor e não é. É só a expressão de preocupação mesmo com a vida, né? Claro. Então, não tem idade. Mas a partir dos 25 anos, a gente já começa com o processo de envelhecimento. Claro que na mulher, a partir dos 40, 45, entra o comemorativo do climatério e da menopausa, que acelera muito. Aí a gente já tem que correr atrás mais rápido, ou o ideal seria já estar com alguma bagagem de colágeno estabelecida mesmo. Os fios, eles são utilizados juntamente com outros procedimentos estéticos, tipo, vamos falar assim, de prazo, tempo, enfim, quando a pessoa ela aplica, ela necessita de outros tratamentos também junto? Ele não substitui um botox, ele não substitui um laser para qualidade de pele, na verdade ele agrega, ele associa. Quando a gente faz o fio, normalmente eu explico para o meu paciente que ele vai ter 2 anos do bioestímulo, que é a qualidade de colágeno da pele, e 1 ano daquela esticadinha, daquela sustentação que ele faz. Uhum. Que é aquela puxadinha que todo mundo às vezes dá na frente do espelho e fala assim, eu queria estar desse jeito, né? Puxadinho. O fio faz isso? O fio faz isso. Tá. O fio faz isso. Então tá puxando na frente do espelho, vai lá no consultório da doutora Joyce, faz a puxada normal. A puxada que vai ficar. Que vai ficar. É essa mesmo. E aí, a pergunta que se faz, você tem ouvinte perguntando sobre isso, a questão se isso é para sempre ou ela necessita de uma troca, enfim, depois, como é que funciona? O fio ele é absorvido pelo organismo. Ele é absorvido. O organismo entende como dele, tá? Porque ele é um material biocompatível. O que é biocompatível? O organismo entende que aquele material ali é alimento para a célula do colágeno. E em 2 anos ele fica se alimentando dele. E acabou. Em 2 anos o colágeno vamos dizer assim, se aproveitou desse fio, mas a gente depois não tem mais vestígio do fio. E o ideal daí nesse período é reaplicar. Não é um fio que se troca. A gente reaplica porque o organismo absorveu. Você mesmo disse que tem quilômetros de fios aplicados, doutora. Eu tenho quilômetros de fio, brincando, porque tem, claro, são várias apresentações de fios, né, que a gente tem, e por uma opção pessoal minha, até por uma conformação de rosto, eu não tenho perfil para preenchimento, meu rosto é muito pequeno, então a minha opção de tratamento são fios, e isso eu faço com uma frequência para manter a questão de estrutura da minha face. Bom, o congresso lá na Geórgia, ele foi exclusivamente para tratar sobre os fios aptos, né? Ele é assim, 90% do congresso é sobre fios. São 3 dias de congresso e 90% do congresso foi falado sobre fios. E você foi uma das palestrantes. Como é que foi esse momento lá, doutora? Esse momento foi ímpar, Luciano, porque foi a primeira vez que eu palestrei num congresso internacional. Eu já havia palestrado em congressos nacionais, em aulas, em simpósios, em coisas nacionais, mas internacionalmente falando em inglês, que é um desafio, às vezes a gente fica um pouco nervoso. Eu fiquei Eu fiquei bem ansiosa até entrar no tablado lá em cima, mas foi um desafio muito legal. E a gente traz memórias interessantes por apresentar um trabalho, né, de longo prazo que eu fiz com os pacientes
que usaram fios, que usaram as canetas emagrecedoras. Então, para preservar a estrutura facial, o que eu fiz? Eu acompanhei quase 50 pacientes que iriam iniciar o processo de emagrecimento e a gente optou por fazer fios antes, para o rosto não ter a flacidez, para o rosto não ter o aspecto que a gente fala hoje do monjaro, do rosto do monjaro, do rosto do Ozempic, que é aquele rosto consumido, que acaba ficando muito flácido, dá um aspecto até de doente. Então, a gente acompanhou, são 48 pacientes, antes de iniciar o processo de emagrecimento, com a aplicação de fios. E foi isso que eu apresentei, os resultados com fotos, e foi um trabalho muito bonito. E quem faz o acompanhamento de emagrecimento com os fios, obviamente, tem um resultado melhor na sua estética, na sua aparência. E hoje, se o pessoal que nos ouve, e tu provavelmente também já viu, Luciano, o quanto que tem se falado sobre, principalmente, o monjaro, das consequências do monjaro na face. Claro. Isso vocês devem ter visto já nas mídias, nas redes sociais, que as pessoas ficam com um aspecto de muito envelhecido, ficam felizes porque emagreceram, que melhoraram a saúde, mas às vezes ficam com um aspecto de 10, 15 anos mais velho. E não é o objetivo. O objetivo é ter saúde, emagrecer, mas também ficar bonito. Pois é, eu acho que quem busca, né, um atendimento como esse, né, estético, justamente quer melhorar a sua autoestima. Acho que essa é a grande palavra, né, doutora? É o conjunto. É o conjunto todo, né? O conjunto todo da obra. O Daniel Sommer já está com a gente aí, o Pedro? Ô, Daniel, vou te levar lá, a doutora Joyce vai fazer uma avaliação para ti, para você colocar um fio Aptus aí para melhorar a tua autoestima. O que tu acha, hein? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia. Eu agradeço, né? Eu agradeço. Tu acha que o Daniel precisa de fios Aptus, doutora? Pode falar bem a verdade. Gente, todo mundo precisa. Ainda mais o Daniel judiadinho. Não, mas é que assim, se você perguntar se eu preciso hoje, eu tô na fila. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa um pouquinho, todo né? Todo mundo Com precisa certeza. para dar aquela puxadinha aqui, Daniel. Fica bonitinho. Né? Fica bonitinho. Senão faz um botão. Mudar não vai mudar muito. Não viu? muda, né? Isso aí é... O importante é ser querido, né? Eu sempre digo, falo que o Pedro que está aqui, doutora, é meu filho, né? Digo, tu é muito parecido com o teu pai. Eu falo, o importante é ele ter saúde, né? Isso aí. Né? Não é isso, né? Com certeza, né? Mas tu sabe que nós, que somos assim, de descendência europeia, né? A gente sofre um pouco mais. Você vê, até comparando com pessoas que têm um pouco a pele mais escura e tudo mais, como eles parecem bem mais novos. Eu dou exemplo da Cíntia, minha esposa, né? Que tem a pele mais escura, assim, é diferente, né? Então, o pé de galinha aparece muito mais, né, na mulher a partir dos 40 anos, enquanto as pessoas que têm a pele um pouco mais escura demoram um pouco mais. Também tem essa questão, né, doutora? Isso é verdade. E isso é justificado pela uma composição do colágeno. O colágeno do fototipo 1 e 2, que é o nosso perfil aqui, que tu disse como descendência europeia, ele é um colágeno que, traduzindo, ele tem mais frouxidão, assim. Ele não é um colágeno tão denso, né? E a questão da melanina também. Então, o envelhecimento, o craquelado, até a própria flacidez, né? Do rosto, o derretimento, ele acontece muito mais em pacientes com fototipo 1 e 2. E não é à toa que esses fios foram criados lá nessa região, né, da Geórgia, que é uma descendência europeia. Uhum. E outra coisa muito curiosa também, Daniel, eles foram criados, esses fios, a família Sulamanise que criou os fios, são todos de cirurgiões plásticos. Então, eles fizeram uma opção à cirurgia plástica. Então, eles entendem que a cirurgia ela não é alcançável para todo mundo e nem todo mundo tem indicação cirúrgica. Mas eles criaram um fio que entrega um resultado muito semelhante ao de uma cirurgia, mas com uma aplicação de consultório de meia hora, que tu sai e vai para casa fazer as tuas atividades, não tem o pós e não tem o risco de uma cirurgia plástica. Incrível, então, né? Isso é uma coisa muito interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou me guardar para fazer uma cirurgia plástica quando tudo cair. É um equívoco, né? Eu acho que quando a gente pode trabalhar a prevenção, e os fios eles cabem muito bem nisso, principalmente quando eu realço que eles foram criados por cirurgiões plásticos. Entendi. Que o objetivo deles é operar, mas eles criaram uma tecnologia acessória que também, para quem fez um lifting facial, fez uma cirurgia, serve como uma opção de manutenção, né?
Pois é. Ô, Daniel, bom, pra gente, né, haja fios aptos. Olha, só que assim... eu tenho que começar pelo cabelo também. Tem um monte de coisa pra arrumar nesse corpinho aqui, viu? Doutora, mas assim, também, só pra gente fechar aqui, não adianta só também a paciente chegar, ou o paciente, né, que isso serve tanto para homem quanto para mulher, Sim, né? sim. Mas sem ter um cuidado básico com a pele também, né? Por isso tem que ter todo esse cuidado alimentar, um cuidado de usar bons produtos, enfim... Não é lá, também, não né? é lá e o Luciano quer chegar lá milagre. e fazer milagre. Não dá. Não, né? Milagre não existe. Então, assim, por isso que eu acho que dentro dos padrões que a gente vê das outras clínicas, principalmente essas clínicas maiores, em grandes centros, até a própria clínica que eu atendo em São Paulo, e essas clínicas fora, que a gente acaba conhecendo quando viaja, a entrega de cuidado ela é integral. Então, por isso que os pacientes passam por uma consulta nutrológica comigo, a gente avalia toda a questão do skincare, qualidade de sono, qualidade hormonal, vai suplementar a vitamina que precisa e o conjunto dos tratamentos estéticos, que a maioria das vezes acaba incluindo os fios. Então, é um conjunto. A gente não trata só a casca, né? Não trata só o por fora. Trata o por dentro também. O dormir bem faz parte, né? Ter um intestino que funciona, tomar água. Então, essas coisas assim fazem diferença. Fazem muita diferença. Tá aí, Daniel Sommer. O que tu achou, hein? Maravilha. Tu já vai marcar a tua... Não, tu vai marcar pra mim, né? Vai marcar já a tua avaliação lá. Mas eu acho que o mundo foi bom com a gente. A gente não é tão feio. Não. É só judiado um pouquinho. A gente só é um pouquinho judiado, mas isso a doutora Joyce resolve. Conserta, né? Conserta, exatamente. É a especialidade da casa. Perfeito. Isso a doutora Joyce resolve. Que bom que temos a doutora aqui para nos ajudar, né? Nos salvar. Obviamente, né? Doutora, obrigado pela vinda aqui, tá? Obrigada sempre. Obrigada, Daniel. Cara, parabéns mesmo pela participação, mais uma lá na Jorge. Doutora Aníbal viajou contigo também. Sim, dessa foi meu vez. videomaker. Foi seu videomaker, participaram lá, passearam em Doha, a gente acompanhou aqui os stories. Fico muito feliz sempre quando amigos nossos, né? A doutora Joyce, a doutora Aníbal, eles não são apenas nossos parceiros aqui, eles são já nossos amigos, são de casa, desde que a gente montou aqui a Jovem Pan. Com certeza. Então a gente fica muito feliz, doutora, com a sua participação lá. Parabéns mesmo. Obrigada. Nos orgulha aqui, orgulha a Ijuí. Eu acho que é importante, né? A gente falar mais sobre saúde na estética. Isso é né? o conjunto e a que responsabilidade. E a responsabilidade, com certeza. Isso é um conteúdo que a gente sempre traz aqui. Obrigado, tá, doutora? Obrigada, Luciano. Obrigada, Daniel. Bom dia para vocês, boa semana. Obrigado. Dani, tudo contigo aí no Rock and Pop. Vamos de música. Tá certo? Vamos lá. Show. Daniel Sommer comanda o Rock and Pop a partir de agora. Eu volto amanhã às 7 horas, gente. Um grande abraço. Bom dia. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan.